Olá, bom dia para você que acompanha o SBT Notícias. Continuamos ao vivo nesta quarta-feira, 5 de junho. Eu sou Analice Nicolau e te faço companhia a partir de agora. Não saia daí, porque nossos repórteres irão nos mostrar o que anda acontecendo pelo país e também tem a previsão do tempo. Fique com a gente. Eu começo essa edição com o caso do policial militar que foi afastado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, acusado de assediar uma aluna dentro de uma escola de gestão compartilhada. A denúncia foi feita por alunas do Centro Educacional 3 em Sobradinho. As garotas contaram à direção que uma delas teria sido assediada por um policial militar. Nesta imagem divulgada nas redes sociais, mostra a suposta conversa entre o PM e a adolescente. Em uma das mensagens, ele diz: beijos no cantinho da boca. O colégio está entre as 4 instituições do DF que passaram a ter gestão compartilhada com a Polícia Militar. O sargento foi afastado das atividades na segunda-feira, assim que a denúncia foi feita. Ele era monitor da escola, está há 27 anos na corporação. Agora, a Corregedoria e a Secretaria de Educação estão apurando o caso, inclusive para saber como o militar teve acesso ao número do telefone da estudante. Para o diretor disciplinar do centro de ensino, o sargento não entrou em detalhes sobre o relacionamento com a aluna. Disse apenas que a mensagem foi um engano. Ele alegou que estava trocando mensagem com a esposa e com o aluno ao mesmo tempo, que a mensagem foi enviada por engano. Tá, e que posteriormente ele chegou na escola no dia anterior, pediu desculpa para a aluna, né, foi o que ele nos relatou. A estudante de 17 anos está no 3º ano e será acompanhada pela Secretaria de Educação. Esse trabalho de diálogo dentro da escola, a gente precisa fortalecer mais ainda. Mostrar para eles que nós estamos aqui e que eles podem vir denunciar. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa também esteve no colégio nesta terça-feira e ouviu relatos de outros estudantes sobre a postura dos militares. Falaram que sofreram nessa escola, em outras escolas que já passaram, né, os olhares, tanto de policiais, quanto também relataram com outros profissionais que atuam nas escolas. Me parece que é um problema mais amplo, né, o enfrentamento ao machismo, a importância do debate de gênero, né, e também o combate, né, à violência contra a mulher e o assédio. Como o acusado é policial militar, não se sabe ainda se ele vai ser investigado apenas pela PM. Segundo o Centro de Ensino 03, a estudante contou que a conversa pelo celular ocorreu há um mês e que não mostrou todo o conteúdo porque trocou de celular. 4 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no esquema de fabricação de drogas sintéticas na Grande Porto Alegre. Feita à base de anestésicos para cavalos, a substância dos entorpecentes era fornecida pelo funcionário de uma loja de produtos veterinários. O gerente da agropecuária em Canoas se aproveitava do cargo para desviar frascos deste anestésico. O medicamento é indicado para equinos e só pode ser vendido com receita de um médico veterinário. Ele estabeleceu uma redistribuição do analgésico cetamina, abastecia outros traficantes que acabavam sintetizando a droga e realizando a venda aí a varejo, né, principalmente em festas de música eletrônica. Segundo a polícia, o fornecedor transferia a substância para frascos como este. Não é à toa que foram recolhidos tantos vidrinhos. Na casa dele foi apreendido todo o material necessário para transformar o analgésico na droga conhecida como K ou Special K. Depois de passar por um processo químico, ela vira pó e aí é colocada em uma cápsula que nem essa, facilmente confundida com um remédio. Droga altamente perigosa para a saúde humana, porque ela causa fissura, ou seja, o vício, né, e a causa dependência química. Os policiais também encontraram uma porção de um entorpecente ainda mais perigoso. A combinação de 2 drogas, né, altamente explosiva para o corpo humano, que é a cocaína e a ketamina. Na casa do gerente, a polícia apreendeu uma arma com numeração raspada, munição e radiocomunicador. 3 suspeitos de realizarem a venda da droga também foram presos em Canoas, Porto Alegre e São Leopoldo. Uma operação policial terminou com 4 pessoas presas suspeitas de praticar sequestro relâmpago na capital paulista. O repórter Marcelo Bittencourt tem as informações e conversa com a gente ao vivo. Marcelo, bom dia. Como é que a polícia chegou até esses suspeitos, hein?
Excelente dia para você também. Analice, os policiais do Distrito Policial de número 96 já vinham investigando a ação desses criminosos. Essa operação contou com o apoio de investigadores do DEIC e também do GOI, Grupo de Operações Especiais. Eles cumpriram o mandado de busca e apreensão e também de prisão. Chegaram até uma comunidade na zona sul da capital paulista durante a manhã dessa terça-feira e 4 pessoas acabaram sendo presas com idades entre 18 e 42 anos. No local foram apreendidos carros, motocicletas, uma bicicleta, armas, também objetos pessoais de vítimas e até, Analice, um vaso com uma maconha plantada. Todos foram levados para a delegacia. 10 vítimas fizeram o reconhecimento através de fotografia. Os criminosos, eles agiam da seguinte forma: ficavam próximos a hipermercados ali da zona sul de São Paulo, próximo à Marginal Pinheiros, e escolhiam as vítimas através de carros de luxo. Portanto, já vinham sendo investigados e acabaram sendo presos. A polícia acredita que com a divulgação da imagem desses criminosos, novas vítimas possam aparecer. Voltamos com você, Ana. Obrigada, Marcelo. Marcelo Bittencourt continua aí com a gente, trazendo mais informações a qualquer momento. A modelo que acusa o jogador Neymar de estupro deveria prestar um segundo depoimento nesta terça-feira à Polícia de São Paulo, mas não apareceu. Thaís Nunes. Na noite desta terça-feira, o escritório que defendia a modelo enviou outra nota. Os advogados dizem que foram contratados para buscar um acordo que proporcionasse à cliente tratamento psicológico e psiquiátrico, custeio de medicamentos e indenização por danos morais. Falam também que só depois da reunião com os representantes de Neymar e a impossibilidade de um acordo, que a mulher passou a falar que teria sido estuprada. Os advogados finalizam a nota dizendo que quem vai decidir se houve estupro ou não são as autoridades, que podem ter uma interpretação diferente da do escritório. Neymar também é investigado por crime virtual por ter divulgado fotos íntimas da mulher que o acusa. O caso pode ser enquadrado na Lei de Importunação Sexual, que entrou em vigor no ano passado. Bárbara usou a lei para se defender de uma forma de violência que a deixou apavorada. Foram 24 horas até conseguir a retirada do seu número de telefone do site de prostituição. Começaram a me ligar perguntando sobre como era que eu poderia me encontrar com eles, como era que poderia, quanto era que eu cobrava os meus serviços e tal. E eu fiquei sem entender, né? A pena para a importunação sexual pode chegar a 5 anos de prisão. A lei cita quem publica, vende ou compartilha fotos e vídeos de nudez e sexo sem o consentimento de quem aparece nas imagens. Gerar constrangimento a alguém para satisfazer interesses sexuais, como divulgar o contato da pessoa em sites de prostituição ou roubar um beijo, são atitudes que também podem ser denunciadas. No último domingo, foi preso em Porto Alegre um homem suspeito de estuprar uma mulher, filmar o ato e ainda jogar nas redes sociais. Dificilmente na internet você consegue o anonimato, seja em lan houses, seja através de celulares, dificilmente. Hoje a tecnologia é muito avançada e consegue sim identificar essa situação. Apesar do aborrecimento, Bárbara conseguiu recuperar a tranquilidade. Acha que a situação poderia ter sido muito pior. Se fosse uma imagem minha, ia ser horrível, muito constrangedor. E eu ia passar por uma barra muito grande. Uma rebelião em um centro educacional da Paraíba terminou com cerca de 20 adolescentes feridos. Equipes da Polícia Militar tiveram que ser acionadas para conter o tumulto. A confusão teria começado quando um grupo de internos subiu no telhado e tentou fugir, mas não conseguiu. Pelo menos 2 menores tiveram ferimentos mais graves. Uma escola pública do Rio Grande do Sul virou alvo de vandalismo. Nas imagens é possível ver uma pessoa encapuzada andando pelos corredores abaixada. Ela deixou uma garrafa com produto inflamável na porta de uma das salas de aula. Houve uma explosão, mas o produto não causou grandes danos à estrutura. Até o momento, ninguém foi preso. Um empresário que estava desaparecido no mar em Ilhabela, no litoral norte paulista, foi encontrado após mais de 12 horas por moradores da região. O helicóptero Águia precisou fazer o resgate.
Sebastião Miquelin Júnior, de 41 anos, havia saído para um passeio de moto aquática, mas teve problemas com o motor do veículo. O PROCON entrou no processo de negociação entre a Prefeitura de São Paulo e as empresas de compartilhamento de patinetes elétricos. Em reunião nesta terça-feira, a entidade recomendou a diminuição da velocidade permitida como alternativa ao uso do capacete, além de propor um sistema de recolhimento dos patinetes e a instalação de pontos para retirada. No Distrito Federal, o número de furtos de patinetes e bicicletas compartilhadas por aplicativo tem aumentado. O que os ladrões não sabem é que os equipamentos são rastreados por satélite e podem ser localizados em minutos. Tá aí uma dessas ideias modernas que tem gente que duvida que vai dar certo. Espalhar bicicletas por aí no meio do nada para alugar, usar e depois largar em outro ponto. Isso pelo aplicativo. O Felipe não teve dúvida, usa sempre. Para ir num cartório, resolver alguma coisa, para uma reunião, basicamente distâncias curtas perto do trabalho. Pois é, ele e muita gente estão seguindo as regras da empresa, que acredita numa proposta diferente, mas que também não é boba nem nada, e sabe que tem brasileiro que se acha espertinho demais, tira o nome da marca ou resolve pegar o que não é seu e acaba assim. Para quem está mal intencionado e quer levar um desses para casa, é melhor pensar duas vezes. Cada equipamento é rastreado por GPS. É assim que alguém tenta burlar a segurança, a empresa fica sabendo e aciona a polícia. Em um dos casos, o ladrão não conseguiu quebrar a trava, levou a bicicleta dentro do ônibus e foi pego. Vai se dar mal, porque o GPS ele não vai parar de funcionar. Ele está dentro do patinete, ele é super preciso e a gente consegue achar ele, mesmo em uma localidade super distante. Já esse homem de colete estava circulando por aí com uma bicicleta amarela, que estava sem a trava de segurança. Ele tinha 33 passagens pela polícia. Agora tem 34. Esse aí de boné não tem nem 18 anos e também não tem vergonha nenhuma de roubar o patinete assim, na cara dura mesmo, com um monte de gente passando. Com uma faca, corta a trava e depois ainda sai comemorando. A Polícia Militar está de olho nessa nova onda de mãos leves. Diz que todo dia recebe um alerta. Muito furto. Muitas sendo furtadas, muitos patinetes sendo quebrados, danificados. A maioria por moradores de rua que pensam ali que pode furtar aquele equipamento e trocar por droga. Podem até trocar, mas ele e o patinete vão acabar nesse tipo de localização, numa delegacia. Mais de 100 militares trabalham na duplicação de uma rodovia no Rio Grande do Sul. Engenheiros do Exército assumiram a obra depois que o consórcio responsável pelo trecho entrou em recuperação judicial. O vai e vem das máquinas anima quem já estava acostumado com um marasmo nas obras. É uma esperança que o Exército tome conta e que consiga concluir as obras o mais rápido. Aqui tem tradição, é uma engenharia que já fez muito pelo país, toda vez que foi demandada deu boas respostas. A ideia de colocar o Exército lá foi para dar celeridade na pavimentação de alguns trechos e poder fazer uma entrega importante esse ano. O acordo entre os militares e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte foi definido depois que o consórcio responsável pela duplicação entrou em recuperação judicial. A responsabilidade pela maior obra de engenharia do Exército é do 1º Batalhão Ferroviário de Lages, em Santa Catarina. Atualmente estamos com 140 homens na obra, com uma perspectiva de chegarmos a 250 já agora ao final de junho. Neste trecho da obra, os militares estão terminando a infraestrutura, que é o nivelamento da pista. Depois disso, vão ser aplicadas 3 camadas de asfalto, para dar mais resistência à rodovia. Por enquanto, o material é comprado de fornecedores, mas o Exército pretende instalar uma usina de asfalto própria até julho, para reduzir os custos. Nós temos diariamente alguém da fiscalização, alguém do DENIT, acompanhando os trabalhos sendo executados e a qualidade desses trabalhos. Além da duplicação da BR-116, o Exército também trabalha atualmente na pavimentação da BR-163 no Pará, no trecho que liga as cidades de Novo Progresso e Miritituba.
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou nesta terça-feira proposta que antecipa para segunda-feira os feriados que caírem durante a semana, com exceção dos que ocorrem nos sábados e domingos e em algumas datas especiais. O texto segue para a Câmara e, se passar, entra em vigor 3 meses depois de virar lei. Os corpos das 2 crianças maranhenses que morreram durante um passeio na Cordilheira dos Andes, no Chile, devem chegar ao Brasil no fim de semana. Elas foram atingidas por um deslizamento de pedras. Na escola onde as 2 meninas estudavam, na cidade de Bacabal, foram enterrados em Santa Catarina os corpos dos 6 brasileiros mortos por causa de um vazamento de gás no apartamento em que estavam hospedados no Chile. O governo federal decidiu vender o famoso edifício à noite, no Rio de Janeiro. A estrutura histórica é conhecida como o primeiro arranha-céu de arquitetura moderna construído na América Latina. O prédio, que fica na região portuária da capital fluminense, pertence ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O órgão alegou que não tem condições de cuidar da manutenção do edifício. O prédio, que está avaliado em 120 milhões de reais, foi inaugurado em 1929 e abrigou a Rádio Nacional e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Atualmente, quase todos os andares estão vazios. Ainda falando do Rio de Janeiro, policiais militares trocaram tiros com criminosos que estavam em um carro roubado em plena Avenida Brasil. Um suspeito morreu. As imagens mostram viaturas do 41º Batalhão de Irajá paradas na pista, sentido zona oeste do Rio, na Avenida Brasil, na altura do bairro de Coelho Neto. E estão de carro da polícia? Cheio de buraco o carro ali. A polícia vinha seguindo pela Avenida Brasil quando viu um carro suspeito. Fez a checagem e viu que o veículo era roubado. Houve perseguição. Os bandidos atiraram contra os agentes que revidaram. Na troca de tiros, um dos bandidos morreu logo ali na frente. O outro, mesmo ferido, conseguiu fugir para dentro da favela. Dentro do carro, que estava crivado de balas, segundo a polícia, estava um dos bandidos, já morto. As balas perdidas atingiram o vidro deste carro que estava estacionado aqui e também um outro projetil acabou atingindo a parede. A bala que atingiu a porta furou também o balcão refrigerado. Um susto muito grande para a dona da padaria. Esse projetil aqui, ó. Quando eu abri a loja, levei maior susto, porque a bala tinha atingido aqui. E agradeço a Deus, né, de eu estar viva. No asfalto, havia ainda várias cápsulas de fuzil deflagradas. Apesar do cerco fechado, o ladrão que fugiu não foi encontrado. 2 empresas suspeitas de participar de um esquema de lavagem de dinheiro foram alvo de uma operação da polícia no Rio nesta terça-feira. O esquema seria chefiado por um ex-policial civil expulso da corporação. As investigações começaram há 3 meses. Elas tiveram início depois que o COAF identificou uma movimentação financeira suspeita em uma concessionária de veículos e também em uma loja de doces aqui no centro do Rio. Segundo as investigações, as empresas eram usadas para lavar dinheiro do jogo do bicho. Uma delas movimentou em apenas 8 meses cerca de 2,5 milhões de reais. A Operação Níquel é realizada pelo Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro e tem o apoio da Corregedoria. São cumpridos 6 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio das contas correntes dos envolvidos e também o sequestro de 7 imóveis, avaliados em 7 milhões de reais. Conforme as investigações, o líder da quadrilha é o ex-policial Rogério Augusto Marques de Brito, o Rogerinho, que já foi investigado por envolvimento na máfia dos caça-níqueis. E vamos às notícias internacionais. A polícia portuguesa interceptou um barco brasileiro que transportava mais de 1 tonelada de cocaína. 7 estrangeiros foram presos. A droga estava escondida em um compartimento secreto. A embarcação, que seguia para a Europa, foi apreendida em alto mar, próxima à costa brasileira. A captura do barco ocorreu com a ajuda da Marinha e da Força Aérea Portuguesa, numa ação conjunta com autoridades do Brasil, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Punk, a Levada da Breca, a série clássica dos anos 80 que foi exibida aqui no SBT, vai ganhar uma continuação.
A sequência será estrelada por Soleil Moon Frye, mesma atriz que interpretou Punk quando criança na série. Desta vez, a protagonista vai viver uma mãe solteira com 3 filhos e vai encontrar uma garotinha órfã muito parecida com ela na infância. E a cantora Rihanna tornou-se a artista feminina mais rica do mundo da música. Segundo a revista Forbes, Rihanna, que tem 31 anos, acumulou uma fortuna de quase 2,5 bilhões de reais, desbancando outras estrelas como Madonna e Beyoncé. Além do dinheirão arrecadado com a música, a cantora ampliou o faturamento com a criação de uma marca de cosméticos, roupas e acessórios. E você vai ver a seguir, Superior Tribunal de Justiça manda médium João de Deus voltar para a cadeia. Seleção brasileira chega a Brasília para amistoso contra o Catar nesta quarta-feira. E os gols da Copa do Brasil. Flamengo vence o Corinthians e confirma a vaga nas quartas de final. Não saia daí, o SBT Notícias volta já. Assistindo ao SBT Notícias, agora são 4 horas e 24 minutos e neste momento faz 8 graus em Curitiba. Os 4 presos pela venda de armas de munição aos atiradores da Escola Raul Brasil em Suzano também vão responder pelas mortes ocorridas no ataque. A Polícia Civil concluiu o inquérito do crime que aconteceu em março deste ano na região metropolitana de São Paulo. Os homens que venderam a arma e a munição usadas no massacre na Escola Raul Brasil vão responder por 10 homicídios e 11 tentativas de assassinato. Sem a participação deles, da forma como ocorreu, os crimes não teriam ocorrido. Esse critério de ser fundamental é que a Justiça está levando em consideração para considerá-los partícipes dos crimes de homicídio, etc. Polícia e Ministério Público entendem que os 4 são responsáveis até pelas mortes dos atiradores, Guilherme Talci, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25. Depois de assassinar 8 pessoas, os 2 se mataram dentro da escola quando foram cercados por policiais. A Justiça recebeu a denúncia contra os 4 acusados, mas ainda vai decidir se eles serão ou não mandados a júri pelo massacre. Se o juiz de Suzano, Fernando Nigro Conceição, entender que não há provas suficientes para isso, eles serão julgados apenas pela venda do armamento. Um adolescente de 17 anos já foi condenado pela Vara da Infância e da Juventude a 3 anos de internação na Fundação Casa, por ter participado do planejamento do ataque. Um inquérito ainda investiga a apologia ao crime. Depois do massacre, adolescentes enalteceram os atiradores. Polícia Civil, juntamente com o CyberGaeco, estão realizando investigações acerca daquelas pessoas que, não só referente ao massacre de Suzano, mas todos aqueles que atentam contra escolas, enfim, crimes da mesma natureza. O Tribunal de Justiça do Rio condenou em segunda instância o governo do estado a pagar quase 5 milhões de reais aos familiares da juíza Patrícia Scioli, morta por um grupo de policiais militares em 2011. A juíza ficou conhecida por condenar cerca de 60 militares por envolvimento com milícias e grupos de extermínio. O governo do Rio pode recorrer da decisão. E o Superior Tribunal de Justiça determinou que o médium João de Deus volte à prisão. A maioria dos ministros da 6ª turma do STJ decidiu cassar a liminar que possibilitou a internação hospitalar de João de Deus para tratamento médico. Desde março, o médium cumpria a pena em um hospital de Goiânia, depois que a defesa alegou que ele corria risco de morrer por causa de um aneurisma. João de Deus é réu em 8 processos por crimes sexuais, posse ilegal de arma e falsidade ideológica. Ele nega os crimes. E olha só, uma técnica de enfermagem foi agredida em um hospital no norte do Paraná. As imagens são fortes. A agressão foi gravada por câmeras de segurança. O homem dá uma sequência de socos na mulher que fazia a ficha de atendimento. Ele a derruba e a chuta várias vezes.
O agressor só para quando outros funcionários aparecem e o afastam. A técnica de enfermagem, de 55 anos, sofreu diversas fraturas pelo corpo e está afastada das funções. O homem, que havia sido levado ao hospital por estar bêbado, foi denunciado por lesão corporal, mas aguarda o fim das investigações em liberdade. O caso aconteceu na cidade de Bela Vista do Paraíso. Manaus decretou situação de emergência por causa da cheia dos rios. Faltam 80 centímetros para o Rio Negro atingir a marca histórica de 2012, quando chegou a quase 30 metros de profundidade. No lugar do asfalto, a água do Rio Negro. Esse é o cenário da comunidade Bariri, na zona oeste de Manaus, onde as casas estão todas alagadas. Alguns moradores até deixaram o local. O acesso à casa é perigoso, com tábuas soltas. Seu Arthur, que já foi jogador de futebol em vários clubes de Manaus, hoje dorme assim, em um quarto alagado. Cada dia ela está aumentando mais, ela está subindo. E está me imprensando aqui, ela vai sobe na cozinha. Em Manaus foi decretada situação de emergência por conta da enchente que afeta mais de 2.000 moradores em 15 bairros da capital. Foram levantadas quantidade de famílias, a Defesa Civil verificou a situação das residências, a necessidade de ponte provisória. Se necessário, a Prefeitura deve solicitar recursos do governo federal. O Rio Negro tem subido 4 centímetros por dia e atingiu a cota de 29 metros e 11 centímetros nesta terça-feira, 86 centímetros abaixo da cheia histórica de 2012. Este ano, de janeiro a maio, a Prefeitura recolheu cerca de 4,5 toneladas de lixo dos igarapés. Um prejuízo para os cofres públicos que chega a mais de 6,5 milhões de reais. Além da capital, 30 municípios declararam situação de emergência no Amazonas. Outros 25 estão em alerta. Em Anamã, deve ser declarada situação de calamidade pública, já que 90% da cidade está embaixo d'água. E a cidade de São Paulo teve a tarde mais fria do ano nesta terça-feira. À noite, na volta para casa, os paulistanos enfrentaram temperaturas ainda mais baixas. Uma blusa mais grossa, cachecol, capuz, valia tudo para diminuir o impacto da frente fria que chegou em São Paulo. Mas a sensação térmica de 12 graus não atrapalhou quem decidiu usar a noite para se exercitar. Parece que o inverno começou a dar as caras na capital paulista e com mais de 2 semanas de antecedência. O agasalho foi o vestuário obrigatório durante o dia. E mesmo com o sol aparecendo em alguns momentos à tarde, os termômetros marcaram 17,9 graus. Foi a menor temperatura para o período desde 6 de fevereiro, quando a cidade chegou aos 18,9 graus. Para o resto da semana, a previsão também é de frio. Nesta quarta-feira, a mínima será de 10 graus e não vai passar dos 21, com possibilidade de garoa. E os termômetros só voltam a aumentar na próxima segunda-feira. O satélite mostra pouca variação de nebulosidade sobre o país. Com o avanço de uma massa de ar seco que inibe a formação de instabilidades, a quarta-feira será de sol entre poucas nuvens, desde o sul até áreas da metade norte brasileira. O frio segue ganhando intensidade e derruba as temperaturas. Há possibilidades de geada nas serras gaúcha e catarinense, além de áreas altas entre o sul de Minas Gerais, Vale do Paraíba e Serra Fluminense. Nas regiões norte e nordeste ocorrem pancadas de chuva forte, descargas elétricas e até eventual queda de granizo. Somente nas áreas mais claras é que o sol aparece. Em Porto Alegre, o tempo segue firme e tem condição de nevoeiro, máxima de 21 graus. Em Brasília, a máxima não passa dos 24. Em São Luís, chove em forma de pancadas e faz 30 graus. Na capital paulista, o dia será de muito sol, mas apesar disso, o frio permanece e a máxima não passa dos 19 graus. O Ministério Público Federal enviou um parecer ao Superior Tribunal de Justiça em que afirma que o ex-presidente Lula tem direito a cumprir pena no regime semiaberto. Galton Sé. No documento enviado ao STJ, o Ministério Público argumenta que o ex-presidente Lula já teria cumprido o tempo suficiente da pena e, por isso, deveria mudar do regime fechado para o semiaberto, quando o preso tem direito a deixar a prisão durante o dia para trabalhar.
essa permissão só é concedida quando o condenado cumpriu 1/6 da pena. No caso do ex-presidente Lula, ele já cumpriu cerca de 1 ano e 2 meses, de um total de 8 anos e 10 meses de prisão. Isso não daria o tempo necessário, mas, segundo o Ministério Público Federal, é preciso levar em conta também o bom comportamento dele. Ainda não há uma data definida para este julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Galton Sé, de Brasília, para o SBT Notícias. O Ministério Público Federal denunciou o ex-senador Romero Jucá, do MDB, por envolvimento em um esquema de corrupção na Transpetro, subsidiária da Petrobras. Segundo a denúncia, Jucá recebeu em 2010 pelo menos R$1 milhão em pagamentos ilícitos. A defesa do ex-senador disse que houve absoluta falta de cuidado técnico do Ministério Público e que a denúncia é mais uma tentativa da Força-Tarefa da Lava Jato de criminalizar a política. O quadro de funcionários públicos da União ganhou nesta terça-feira mais 15 mil servidores. A mudança, que vai pesar nos cofres públicos, foi garantida por um decreto assinado nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. De Brasília, o repórter Rudá Moreira tem mais informações. O presidente da República autorizou servidores públicos que, no passado, eram ligados ao território federal, onde hoje fica Rondônia, a migrarem para o quadro de pagamento da União. Só que a cerimônia foi fechada à imprensa e não apareceu nem na agenda oficial divulgada pela presidência, mas contou com a presença do governador de Rondônia e de parlamentares do estado, que inclusive já haviam divulgado o fato nas redes sociais desde a noite anterior. É que o decreto atende a uma demanda bem local, mas que, de acordo com a lei orçamentária anual, pode trazer um impacto nas contas do governo federal de até R$500 milhões. De Brasília, Rudá Moreira para o SBT Notícias. Foi enterrado nesta terça-feira em São Paulo o corpo da atriz Sônia Guedes. Ela morreu vítima de um câncer no intestino. E olha só o que aconteceu em Minas Gerais. Um cachorro voou de parapente ao morder e ficar pendurado na mochila de um homem que se prepara para saltar em 7 Lagoas. O momento do salto foi gravado por pessoas que estavam no local. Nossa Senhora! O animal fica pendurado e voa junto com o parapente e o condutor. Em seguida, cai. Apesar do susto, o cachorro sofreu apenas fratura em uma das patas. Ele recebeu o nome de Luck, que em inglês significa sorte. Uma árbitra de futsal foi agredida a socos por um estudante durante um torneio interno na Universidade Federal do Delta, do Parnaíba, no Piauí. A cena, gravada por torcedores, mostra quando o agressor deu 3 socos no rosto da árbitra até ela cair no chão. O time do jovem precisou intervir para que ele parasse as agressões. O jogador se revoltou depois de ser punido com um cartão. Vermelho. O estudante ainda não foi localizado. E falando em futebol, o Flamengo venceu o Corinthians em casa e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. E a seleção brasileira já está em Brasília concentrada para o amistoso contra o Catar nesta quarta-feira. Mais detalhes com a repórter Soane Guerreiro. Mesmo com a presença de fãs e curiosos aqui no aeroporto de Brasília, a seleção brasileira desembarcou por volta de 11h20 da noite, direto para um ônibus na pista de pouso. Depois seguiu para um hotel no centro da capital, próximo ao estádio Mané Garrincha, local que vai sediar o jogo entre Brasil e Catar nesta quarta-feira à noite. Antes do jogo, o elenco ainda vai fazer o reconhecimento do gramado. Essa será a primeira partida entre as duas seleções na história. Os jogadores
jogadores do Catar desembarcaram em Brasília à tarde e já foram ao estádio Mané Garrincha fazer um treino leve. O país vai sediar a Copa do Mundo em 2022. O amistoso preparatório para a Copa América vai contar com a presença de Neymar, que mesmo envolvido em uma denúncia de estupro, será titular. Mas durante o dia, o presidente e o vice da CBF deram versões contraditórias sobre a participação do craque brasileiro na Copa América. Acompanhe na reportagem de Cid Marcos. Na manhã desta terça, em Paris, o presidente da CBF mandou um recado. O Neymar vai estar na Copa América, é o grande jogador do Brasil, a gente tem certeza que ele vai estar presente, fazendo uma grande atuação. Temos total confiança no Neymar, sabemos a pessoa que é, sabemos o homem que ele é, o atleta que é. À tarde, Francisco Noveleto, vice-presidente da CBF, disse o contrário. Se tivesse que apostar, eu tenho 10 fichas. E você me perguntar, tu aposta que o Neymar vem ou ele vai pedir licença? Eu diria o seguinte, aposto que ele não virá e que ele pedirá licença. Porque hoje, vamos combinar, ele não tem condições psicológicas para enfrentar uma Copa América. Então é um negócio que seria bom para todos. Para ele, para a CBF, para o espetáculo. Porque ele não vai render. Os patrocinadores do jogador já informaram que acompanham o caso com atenção. Apesar da acusação de estupro, Neymar continua com moral. Na Granja Comari. Tecnicamente, ele é imprescindível, sim. Mas é bom o camisa 10 abrir o olho. Quando a gente fala imprescindível, isso não quer dizer insubstituível. Depois do fracasso na Copa do Mundo da Rússia ano passado, a Copa América sim se torna insubstituível para Tite. Perder o título em casa poderia custar o cargo ao treinador. O comando da CBF diz que ele fica, mas mesmo assim, Tite tem se mostrado preocupado. Em alguns treinos ficou sozinho, longe dos jogadores. Mas será este o momento mais difícil da carreira do treinador? Talvez tenha sido a Libertadores, talvez tenha sido o título mundial contra o Chelsea, talvez tenha sido correr o risco de não classificar para o Mundial, porque nós começamos em sexto e faltavam uns 12 jogos com um terço, talvez. Não sei te responder. No último treino antes da Copa América, mais uma vez, um Tite pensativo e um Neymar sem muitos sorrisos. Já Fagner, do Corinthians, que mesmo machucado se apresentou à comissão técnica, era só alegria. Sensação única toda vez estar podendo representar nosso país, né? Agora é trabalhar bastante para a gente conseguir os objetivos. A taça da Copa América chegou ao Brasil. O troféu foi exposto no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A repórter Flávia Travassos acompanhou o voo que trouxe a taça para São Paulo, onde o Brasil enfrenta a Bolívia no dia 14. No vai e vem de quem chega e de quem sai, uma joia pelo caminho. Já levei um susto, eu acho que dá uma sensação de patriotismo, sabe? A gente olha a taça e fala, quero essa taça, é nossa. Cheia de história, a taça da Copa América fez uma longa viagem pela América do Sul. Colômbia, Argentina, Peru e Chile. Agora chega ao Brasil. Primeiro de tudo, a taça é linda, né, meu? A taça é linda. Então vamos torcer porque o Brasil consiga deixar ela aqui em casa. A taça pesa 9 quilos e tem 81 centímetros de altura. Se a seleção brasileira for campeã, vai levantá-la de novo em casa 30 anos depois. Mauro Galvão, ex-zagueiro da seleção, segurou o troféu nas mãos em 1989. Muito importante essa conquista, né? O Brasil não ganhava a Copa América, acho que fazia 40 anos, então marcou muito, né? E é difícil esquecer.
Do Rio, o troféu seguiu para São Paulo. Para o voo 2019 da Taça da Copa América. Quem embarcou nesse voo não imaginou que iria viajar ao lado dessa passageira ilustre. Todo mundo aqui conheceu a taça de perto e pôde registrar o momento. Mas para alguns foi um reencontro, uma viagem no tempo. A lembrança, cara, assim, que me remete é do Zagallo mesmo. Chegou um determinado momento na competição em que a gente teve muita cobrança, o Brasil não estava jogando bem, né? E algumas emissoras começaram a pegar no pé da comissão técnica. E o Zagallo com aquele grito dele, vocês vão ter que me engolir. Passa um filme na cabeça também de todos os brasileiros. Ver a taça assim de surpresa deixou o casal em lua de mel mais apaixonado ainda. Foi uma honra pra gente, um presente, né, de casamento. Presente mesmo vai ser conquistar essa joia. Acho que uma Copa América se ganha com a alma e é essa alma aí que a gente quer vender dentro de campo. Se depender desses torcedores, a taça vai pousar e ficar por um bom tempo em terra brasileira. Você está assistindo ao SBT Notícias, agora são 4 horas e 44 minutos e neste momento faz 12 graus em Porto Alegre. E olha só, esse caso, um bebê foi abandonado em frente a uma casa em Salvador. Foi um estudante que encontrou a criança e chamou a polícia. Foi esse estudante de comunicação que encontrou a recém-nascida deixada ao lado desse portão em frente a essa casa aqui em Nazaré. De repente eu encontro a criança no chão, já com outro rapaz acudindo essa criança, enrolada em um pano rosa e em um segundo pano branco. E eu perguntei para ele o que é, ele disse, não, encontrei essa criança abandonada agora. A mãe da dona Maria Auxiliadora mora em frente ao prédio onde a bebê foi deixada. Ela conta que foi pega de surpresa com a notícia e que isso nunca tinha acontecido antes. Como é que está o ser humano, né? Sem amor ao próximo, largando um filho assim abandonado, enquanto muitos estão querendo ter um filho e não tem, não é? Isso é um absurdo mesmo. Daqui do bairro de Nazaré, a bebê foi levada pelos policiais militares à unidade de pronto atendimento, a UPA dos Barris, e recebeu o atendimento médico. A guarnição colocou a menor na viatura e conduzimos à UPA dos Barris. Foi atendida lá pela doutora Ivonete, que constatou o bom estado de saúde da criança. Após um tempo, apareceu um casal, alegando ser pai da criança. Colhemos algumas informações com eles, alegaram que houve uma discussão. A mãe, com medo da reação do pai, saiu com a criança e abandonou a criança na casa de uma amiga. Que coisa, hein? A polícia prendeu 11 integrantes de uma quadrilha que fabricava e revendia submetralhadoras caseiras no Paraná. Ainda há 3 suspeitos foragidos. Um helicóptero da PM e mais de 50 militares participaram da operação nos municípios de Jataizinho e Cornélio Procópio. O grupo era comandado por gente de dentro de uma cadeia e também tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região. Um homem de 34 anos e o sobrinho dele, de 21, morreram no acidente de trânsito em Diadema, na região do ABC Paulista. Os dois estavam de moto e foram fechados por um veículo. O rapaz que pilotava a moto perdeu o controle e acabou batendo em um poste. O resgate chegou a ser acionado, mas as vítimas morreram ainda no local. Elas iriam entregar pizza quando aconteceu o acidente. Parentes disseram que as esposas dos rapazes estavam grávidas. O motorista do carro que provocou a batida fugiu sem prestar socorro. Câmeras de monitoramento podem identificá-lo. O governo federal decidiu vender o famoso edifício à noite no Rio de Janeiro. A estrutura histórica é conhecida como o primeiro arranha-céu de arquitetura moderna construído na América Latina. O prédio, que fica na região portuária da capital fluminense, pertence ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O órgão alegou que não tem condições de cuidar da manutenção do edifício. O prédio, que está avaliado em 120 milhões de reais, foi inaugurado em 1929 e abrigou a Rádio Nacional e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Atualmente, quase todos os andares estão vazios. Ao menos 7 homens participaram do roubo a uma loja de roupas e acessórios na região metropolitana de São Paulo. O circuito de segurança mostra o momento em que 2 veículos estacionam em frente à loja em Mogi das Cruzes. 5 homens saem da van.
Nesta outra imagem, um assaltante, já dentro do estabelecimento, se arrasta pelo chão enquanto pega peças de roupas de uma caixa. Do lado de fora, o restante da quadrilha se reveza para colocar os produtos... E agora nós vamos direto conversar com a repórter Fernanda Trigueiro, que está rodando pelas ruas e avenidas da capital paulista e nos traz informações sobre o trânsito e o tempo. Bom dia, Fernanda. Hoje deve ser mais um dia de frio, então? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eu e minha equipe, a gente está rodando aqui pela capital e passando bastante frio, viu, Ana? Os termômetros agora aqui em São Paulo marcam 13 graus, em alguns pontos da cidade garoa. A gente está aqui na Marginal Tietê, pista local sentido Ayrton Senna. Por aqui a chuva deu uma trégua, mas a sensação térmica é ainda de mais frio. Ontem foi a tarde mais fria do ano. Na zona sul da cidade, os termômetros chegaram a registrar 16 graus e essa é a tendência para esta quarta-feira. Mínima de 11 graus e máxima de 19 graus, com possibilidade de névoa e nevoeiro no comecinho da manhã. E aí a gente sabe que quando a névoa baixa, o sol racha. E é exatamente o que vai acontecer hoje. O dia promete ser ensolarado, mas é aquele solzinho mesmo, Ana, que só serve para iluminar mesmo o dia, deixar o dia mais bonito. O céu deve ficar azul, mas não vai ser possível se esquentar nesse solzinho, principalmente porque agora a gente já entra naquela época do ano de que os termômetros marcam aí uma temperatura, mas a sensação térmica é realmente sempre mais baixa. Para essa semana a gente já vai dar uma falada aí para vocês, um resumo de como vai ser essa semana. Vai ser assim, até sexta-feira não tem previsão de chuva aqui na capital, o sol deve sair em todos os dias e as temperaturas devem ficar exatamente entre os 11 e os 20 graus, Ana. A gente está mostrando a movimentação aqui do trânsito, tudo muito tranquilo por aqui. Volto com você. Obrigada, Fernanda. Uma rebelião em um centro educacional da Paraíba terminou com cerca de 20 adolescentes feridos. Equipes da Polícia Militar tiveram que ser acionadas para conter o tumulto. A confusão teria começado quando um grupo de internos subiu no telhado e tentou fugir, mas não conseguiu. Pelo menos 2 menores tiveram ferimentos mais graves. Uma escola pública do Rio Grande do Sul virou alvo de vandalismo. Nas imagens é possível ver uma pessoa encapuzada andando pelos corredores abaixada. Ela deixou uma garrafa com produto inflamável na porta de uma das salas de aula. Houve uma explosão, mas o produto não causou grandes danos à estrutura. Até o momento, ninguém foi preso. Um empresário que estava desaparecido no mar em Ilhabela, no litoral norte paulista, foi encontrado após mais de 12 horas por moradores da região. O helicóptero Águia precisou fazer o resgate. Sebastião Miquelin Júnior, de 41 anos, havia saído para um passeio de moto aquática, mas teve problemas com o motor do veículo. O PROCON entrou no processo de negociação entre a Prefeitura de São Paulo e as empresas de compartilhamento de patinetes elétricos. Em reunião nesta terça-feira, a entidade recomendou a diminuição da velocidade permitida como alternativa ao uso do capacete, além de propor um sistema de recolhimento dos patinetes e a instalação de pontos para retirada. O Itamaraty anunciou que vai encerrar as atividades em 5 embaixadas no Caribe. Os escritórios das ilhas de Dominica e Antígua e Barbuda serão os primeiros a ser fechados. As embaixadas em Granada, São Cristóvão e Neves e São Vicente e Granadinas também vão encerrar as atividades em breve. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a medida é necessária para adequar a política externa ao orçamento. A senadora argentina Cristina Kirchner vai ter que escolher entre uma das 2 pensões que recebe. A determinação foi feita nesta terça-feira pelo governo argentino. Cristina Kirchner recebe 2 benefícios, um por ser ex-presidente do país e outro por ser viúva do também ex-presidente Nestor Kirchner. Na República Tcheca, dezenas de milhares de pessoas foram às ruas para exigir a renúncia do primeiro-ministro do país. Andrej Babis é acusado de fraude e apropriação de fundos europeus para beneficiar empresas. O governo nega as acusações.
No aniversário de 30 anos do massacre na Praça da Paz Celestial, o governo chinês reforçou a segurança para evitar manifestações. As autoridades nunca divulgaram o número de mortos nos protestos por liberdade. A presença de pedestres e turistas foi permitida na Praça da Paz Celestial em Pequim nesta terça-feira, mas a de jornalistas estrangeiros não. No entorno, centenas de policiais, todos orientados a impedir qualquer manifestação para lembrar o massacre do dia 4 de junho de 1989. Na época, estudantes e trabalhadores pediam a redemocratização do país. O movimento terminou de forma brutal. Tanques entraram na praça e até hoje o número exato de mortos é desconhecido. Esta imagem, feita no dia seguinte ao massacre, virou um dos símbolos da resistência. Esta é uma réplica da estátua Deusa da Democracia, que foi destruída por tanques, explica Ko An-tung, uma das organizadoras da vigília que aconteceu em Hong Kong, território autônomo da China, onde as manifestações são permitidas. A data também foi lembrada em outras partes do mundo. Em Nova York, a manifestação foi em frente à sede da ONU. As Nações Unidas por várias vezes condenaram o massacre da Praça Celestial, mas nesta terça-feira, especificamente, nenhuma comissão da ONU fez referência aos 30 anos. Já o governo dos Estados Unidos pressionou a China para que revele o número exato de mortos. A declaração partiu do secretário de Estado, Mike Pompeo, e foi rapidamente criticada pelo porta-voz do governo chinês, que respondeu que qualquer pessoa que tente intimidar o país asiático terminará no esquecimento da história. O Ministério Público vai entrar na justiça contra a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. No quesito credibilidade, nota 0. É assim que este especialista avalia o carnaval carioca. É uma estratégia que eu brinco que é um suicídio assistido, né? Porque as escolas de samba estão tomando uma decisão pelo 3º ano consecutivo que vai de encontro ao que elas têm dito nos últimos anos, que estamos passando por problemas financeiros, a prefeitura está asfixiando a gente. No regulamento está claro. A última e a penúltima colocada no desfile das escolas de samba do grupo especial são rebaixadas para o grupo de acesso, ou Série A, do Carnaval Carioca. Durante uma reunião convocada pela Liesa para discutir orçamentos, as escolas de samba apresentaram um pedido para não rebaixar a Imperatriz Leopoldinense. Na votação, por 8-5, a Escola de Ramos virou a mesa e reconquistou o direito de desfilar no grupo especial. A decisão não favoreceu o Império Serrano, também rebaixado. Tira a veracidade do concurso, né? Então, realmente é lamentável. Se tem que concorrer, concorre no ano seguinte, faz mais bonito, faz melhor e ganha na raça e não no tapetão. O Ministério Público informou que vai recorrer na Justiça para anular a decisão, mas antes deve aplicar uma multa de R$ 750 mil à Liesa. A gente não pode enxergar a Liga das Escolas de Samba como um clube privado em que os seus entes decidem o que querem entre 4 paredes. Não é isso, não é assim que funciona, né? O carnaval tem que ser visto como um bem público. O presidente da Liga das Escolas de Samba, Jorge Castanheira, pediu demissão logo após a votação. Procurado pela nossa produção, ele preferiu não se pronunciar. Esta é a 3ª virada de mesa no Carnaval Carioca. Em 2017, acidentes em alegorias das escolas Paraíso do Tuiuti e da Unidos da Tijuca causaram a morte da radialista Lisa Carioca e deixaram outras 30 pessoas feridas. Na ocasião, a Liga decidiu que nenhuma escola seria rebaixada. Em 2018, a Grande Rio veio com uma alegoria a menos e perdeu pontos, ficando assim na zona de rebaixamento, mas foi salva pelas escolas irmãs. A justificativa da época foi a dificuldade para financiar o desfile. Já neste ano, não há sequer uma explicação. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia. Agora você fica com Cássio Zeiman e os seguintes destaques.